Graça e paz de Jesus, muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, né? Na verdade, falta meia hora ainda para a noite, embora o tempo totalmente fechado em toda a nossa região. Mas a noite ainda vai demorar a chegar. Boa tarde, Deus nos abençoe e nos prepare esse tempo de graça na sua palavra, conforme anunciada nestes 2 últimos dias. O nosso tema para esta tarde, verdadeiramente livres. É um tema que introduz o capítulo 8 de Romanos, que começaremos a estudar, querendo Deus, sexta-feira que vem, sexta-feira agora desta semana, 8 horas da noite. Então esta abordagem de hoje, esta mensagem de hoje que Deus colocou em nosso coração, de alguma forma serve de introdução ao estudo introdutório do capítulo 8 de sexta-feira que vem, em nossa Minuta da Fé. Mas hoje, nosso propósito é indo dentro do capítulo 8, que inevitavelmente é o texto que nos expõe esse nosso tema, verdadeiramente livres. Nosso propósito é entendermos a dimensão da nossa libertação, o que significa, em que ela implica, de que fomos livres, até onde estamos livres, quantos representa, significa esse verdadeiramente livres de que Jesus falou. É uma ênfase, na minha versão está de fato livres, é uma ênfase com um advérbio de modo forte como esse, verdadeiramente, trabalhando a palavra verdade, que não pode passar desapercebida. É algo muito forte, algo muito intenso, algo muito reforçado. E então precisa ser uma verdade muito forte, muito intensa, muito reforçada na nossa vida de fé. É a bênção gloriosa que o Evangelho nos traz. Sobre isto estaremos pensando a partir de agora. E então convido você, muito bem-vindo, muito bem-vinda, a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 31 até fechar o capítulo. Então, de 31 a 39 de Romanos 8, é a nossa leitura que faremos orando logo em seguida. Por favor, me acompanhem então na leitura do texto conforme nós o temos aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sobre esta leitura dizemos: aleluia, Deus seja glorificado pela glória e o poder da sua palavra. Meus amados, vamos orar. E logo em seguida vamos considerar esta palavra. Não está aí na nossa página o nosso tema, verdadeiramente livres, mas depois eu estarei colocando. E o texto você acabou de ler comigo, Romanos 8, versículos 31 a 39. Vamos falar com Deus. Glória seja a ti, eterno e bendito Pai. Glória seja a ti pela palavra que acabamos de ler. Glória seja a ti pela trombeta que ela toca, fazendo estroar nos céus e na terra, ó Deus, a intensidade e as dimensões da verdadeira libertação que foi operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, aceita por ti, e na qual fomos incluídos, chamados, atraídos e esclarecidos pelo teu Espírito Santo, empoderados pelo teu Espírito Santo para recebê-la, para vivê-la, para termos uma vida leve, liberta, vidas de homens e mulheres verdadeiramente livres como Jesus prometeu. Queremos alcançar a profundidade deste ensino
Queremos ser mergulhados nesta revelação e rogamos que o teu Espírito que a revelou, que a inspirou, a ilumine em nossos corações esta tarde, de maneira que ela nos alcance, de maneira que ela faça irromper em nosso coração um cântico de adoração verdadeiro ao teu nome. Adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ela alcance vidas que porventura ainda estejam oprimidas e as liberte pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Fala conosco, te rogamos, Pai amado, por meio de teu santo Filho Jesus, para o louvor da glória de teu santo nome. Amém, amém. É tão grandiosa a libertação de que Jesus nos falou, que não podemos reduzi-la a construtos mesquinhos, carnalizados, feitos em função de nossas necessidades efêmeras, passageiras, cotidianas. É uma libertação que tem o tamanho da eternidade. É uma libertação que jamais poderia permitir que andássemos cabisbaixos como vidas oprimidas, abatidas, assustadas, presas, trancadas, com chumbos nos pés em lugar de asas espirituais. É uma libertação de tal ordem que deveria nos fazer adoradores que a proclamassem no espírito do que disse Isaías: vocês com alegria tirarão águas das fontes da salvação. É uma libertação que não tem tamanho para ser medida, de jeito nenhum. Foi Jesus quem falou em verdadeira libertação. Porque a essa altura você diria assim: mas você não leu aí uma vez que fosse nesse texto a palavra libertação, nem liberdade. Eu te levarei a Romanos 8:1. Quem falou em verdadeira libertação foi Jesus. Então, respeitando aqui o nosso tema, que eu não escrevi aí, verdadeiramente livres, eu quero lembrar a você João 8:32, João 8:36, respectivamente, onde Jesus fez a grande proclamação da libertação que ele veio nos garantir. E conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Logo em seguida, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Esses são os dois textos. No mesmo capítulo de João, João 8:32, João 8:36, Jesus proclamou em altos brados: se vocês conhecerem a verdade, vocês conhecerão a verdade, e ela os libertará, a verdade libertará. Então nós já estamos tendo aqui uma fonte expressa de libertação. A verdade, uma vez conhecida, libertará vocês. Depois ele vai dizer: se o Filho, portanto, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aqui está a outra fonte, que é igual à primeira, porque afinal de contas Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade os libertará, eu os libertarei, e uma vez que eu os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A colocação, se pois o Filho vos libertar, como eu tenho procurado ensinar aos irmãos, ou lembrar aos irmãos que já sabem, em todo tempo, toda vez que você encontra essa partícula C, na revelação, em caráter de promessa, ela pode ser e deve ser imediatamente traduzida por quando? Quando o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Veja, nos anos 1960 e 1970, surgiu dentre os católicos uma teologia conhecida por teologia da libertação, que foi rapidamente absorvida por grande parcela da igreja evangélica, especialmente das Américas. Ela tinha a pretensão de que Jesus falava de libertação de poderes de déspotas, libertação de povos oprimidos, libertação de estadistas ditatoriais, libertação de opressão política. Essa era a pretensão da teologia da libertação, que graçou na África e nas Américas aqui. E era exatamente como havia entendido os judeus quando Jesus falou de libertação. Eles esperavam um Messias libertador porque estavam debaixo do tacão opressor do Império Romano. Eles só entendiam desse tipo de libertação. Na mesma esteira, e só queriam pensar nesse tipo de promessa, então na mesma esteira da teologia da libertação, e como um viés da malfadada teologia da prosperidade entre nós, e quando eu digo entre nós eu me refiro às Américas, às 3 Américas. O mundo evangélico nas Américas traduziu essa libertação prometida como libertação dos poderes das trevas. Então Jesus estaria prometendo à igreja liberta que ela estaria sendo liberta.
ficaria funcionando mais ou menos assim, é assim que funciona na cabeça deles. Então o crente é a igreja operando essa libertação a seu próprio favor. Libertação de quê? Dos poderes das trevas. Libertação de opressão do diabo, de opressão maligna. Então desde os anos 1970, ainda hoje, até hoje, e isso ainda vai durar, como mais deslavado engano confessional, seguido de perto pela maioria esmagadora dos evangélicos, confusos e atropelando a revelação mal entendida, produzindo mentes cativas e fóbicas, ficou aí a distorção da promessa de Jesus. Verdadeiramente livres se eu vos libertar da opressão do diabo. Jesus não falou de opressão do diabo. Mesmo porque não falou porque não era necessário. Uma vez quando ele disse verdadeiramente livres, o que ele estaria dizendo é: eu libertei, estão livres. Acabou! É isso que ele quer dizer. A vida de fé enveredou pela perigosa via da fantasia espiritual a partir disso aí, e a coisa cresceu e vai crescer mais, viu? Conforme for aí a liberdade inventiva dos confessores atravessados, isso não vai parar de crescer. Como se a libertação prometida tivesse ficado incompleta ou deixando a desejar. O que faz a gente questionar de que serviria então o advérbio usado por ele, verdadeiramente livres. É do mesmo âmbito de Lucas, da promessa em Lucas 19:10. Vocês receberão poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada, olha a ênfase, nada, absolutamente, aí vem um reforço com outro advérbio, nada, absolutamente, lhes fará dano algum. Tem gente que não consegue entender ou põe de lado, não quer saber desse texto, não lhes convém. É triste, não é? Por quê? Porque vivem oprimidos. Porque vivem fora da garantia da gloriosa promessa, João 8,36. Se eu vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas, meus amados, Jesus nos falava da libertação como exposta por Paulo neste solene capítulo 8 de Romanos. Libertação do poder do pecado e do consequente medo da morte trazido por esse pecado. Envolvia a libertação do diabo também? Sim, claro, mas de imediato e de uma vez por todas, daí verdadeiramente livres. O problema é que a partir do momento em que não se entendeu que na mesma proposta e com o mesmo significado de libertos do poder do pecado, estava a garantia, e a Bíblia proclama em altos brados isso, para quem quiser ler, a libertação do poder das trevas, a libertação da opressão maligna, a libertação do mal encarnado em Satanás. É isso. A verdade é que é a libertação do poder do pecado e da sua condenação. Daí, conhecereis a verdade, pois ela, como sendo ele encarnado, opera o quê? Libertação de fato. E é o que devemos ver aqui. Então nós vamos começar indo ao início do capítulo 8, Romanos 8:1, versículo 1. Venham, me acompanhem, por favor. Portanto, agora, e a ênfase está aí nesse advérbio de tempo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que lindo, não é? Nós vamos trabalhar muito com isso sexta-feira, se Deus quiser, estudando aí na parte 24 de nossa minuta em Romanos. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou como dizem outras versões, e talvez seja que você está lendo, e aí é muito importante observar como ela diz, já não há nenhuma condenação. É bela ênfase nesse pronome. Já não há, já é o agora. Agora não há nenhuma condenação. Outras versões dizem assim: agora já não há mais nenhuma, quanto reforço, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e não numa religião, se você está em Cristo e não numa confissão, se você está em Cristo mais do que está na igreja, esta palavra é sua, esta promessa te alcança, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a condição? Está em Cristo Jesus. Qual foi a condição que ele próprio estabeleceu? Se eu os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês conhecerão a verdade e ela libertará vocês.
Aleluia. Sim. Vamos lembrar que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não obedeçam à verdade. Essa era a nossa realidade, mas uma vez que conhecemos a verdade, o véu foi rasgado. E aí passamos a conhecer o evangelho da libertação e nos tornamos o quê? Livres. Conhecedores da verdade para obedecê-la. Conhecedores para obedecer. Veja, então quando ele declara em Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação, ele está falando de uma condenação que vinha da parte de Deus contra nós. A quem se deveria temer? Se existe no céu um Deus que condena os homens, que esse Deus seja temido. Paulo faz uso, meus queridos, nesse texto que nós lemos aqui, dos versículos 31 a 39, do direito romano. A nossa jurisprudência, o nosso direito no mundo ocidental, ele se baseia no direito romano. O direito romano, a ele ainda tira um chapéu todos os magistrados e todas as jurisprudências e todo estudo de direito, todas as faculdades de direito e universidades de direito no mundo ocidental, porque o direito romano apresenta regras que todo mundo atende, dada a sua estrutura digna de todo crédito. Então Paulo está trabalhando com ele aqui. Ele está trabalhando com esse direito romano de que nós nos usufruímos e também conhecemos. Então o rito processual que é seguido no mundo civilizado é o mesmo rito processual do direito romano, com as variantes aí das jurisprudências, como acontece. Então ele o expõe, Paulo o expõe, e ver esse rito processual de perto nos mostra a glória do significado de estarmos verdadeiramente livres. É isso que nos propomos a fazer hoje. Por que devemos fazer? Ora, em cima de tudo que eu já estive expondo aqui nessa introdução, ainda devo acrescentar que devemos observar isso aqui porque é importante para percebermos tudo o que a redenção prometida e realizada por meio de Cristo alcançou para nós, tudo. A ênfase está no tudo. Não podemos entender isso por pedaços e em parte, de forma incompleta. Senão, o conhecimento da verdade ficando incompleto, o seu resultado também pode ser. Isso é ruim. Pelo menos a fé que daí emerge, não é? A nossa fé vem por ouvir a verdade, ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então é importante também para refrigério daqueles que ainda se culpam a si mesmos por seus pecados passados e por falsas culpas. É ainda importante para quem não alcançou a plenitude da paz com Deus, conforme foi proclamada e prometida em Romanos 5:1. Lembram? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E é verdade. Mas como é que se manifesta esse rito processual usado por Paulo aqui? Ou se referido por Paulo? Paulo o usou porque tirou do direito romano. Ele se refere a ele e ele o aplica para responder a declaração, ou provar a declaração gloriosa, vertida na forma de promessa, em Romanos 8:1. Volto a ler. Portanto, agora já não há condenação, ou não há condenação nenhuma, para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, me acompanhe aí na sua imaginação, há um processo jurídico, há um processo condenatório, onde você tenha juiz, advogados, aí no caso de defesa, e promotor de justiça, e um corpo de jurados. Tudo isso funciona, tudo isso vai acontecer, existe então uma acusação que é recebida e torna alguém réu, uma vez recebida. E aí começa todo o processo, e nesse processo haverá e vai fluir o julgamento. Então, nesse julgamento você tem acusação. A acusação é feita e recebido, o processo corre. Você tem a acusação. No desenrolar da acusação, tem o discurso dos jurados, dos advogados de defesa e de acusação. E aí, isso é jogado na mão do júri, e esse corpo de jurados vai decidir, vai dar a sua opinião a respeito do que o juiz deve estabelecer como sentença.
Esses jurados, então, decidem pela absolvição do réu. E isso é passado para o juiz. O Merim vai lá, entrega ao juiz a decisão dos jurados, e o juiz lê, e aí ele toma uma decisão em cima daquilo que foi dito lá pelo corpo de jurados. Essa pessoa que foi acusada e que está sendo condenado aí pelo advogado de acusação, não deve ser condenada. Ou essa pessoa é inocente. Aí a palavra do juiz é que determina a sentença. O juiz se levanta e diz: já não há mais nenhuma condenação. Deixe essa pessoa ir livre para casa a partir desse banco de réu no qual está sentada. É isso que está acontecendo aqui. Há uma acusação, um processo correu e o veredito final veio do nosso juiz. Já não há mais nenhuma condenação. Você está livre. Você está livre. É exatamente o que ele vai nos apresentar a partir do versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A beleza desta revelação está no fato de que a declaração, a proclamação, já não há mais nenhuma condenação, se antecipou à acusação. Isso é lindo, porque o acusador vem, e você sabe muito bem que o acusador é o diabo. Diabo significa acusador. O acusador vem e ele nos declara, nos acusa diante de Deus. Nos acusa absolutamente. Ele é o pai da mentira, mas nos acusa absolutamente verdadeiro nessa hora. Porque somos culpados de nossos delitos e pecados, como nos diz Efésios 2:1. Então ele nos acusa em cima das pequenas e graves falhas. Ele as torna incomparavelmente piores do que elas de fato são. E é evidente que se encontra um terreno muito fértil dentro da consciência culpada. E se encontra um terreno muito fértil dentro da nossa autopiedade. Encontra um terreno muito fértil dentro da nossa religiosidade. A culpa se instala. O acusador vem e a culpa vem em cima. De imediato. Mas há aquele decreto de Deus, que a partir do momento em que Jesus cumpriu e satisfez toda a justiça na cruz, não há mais nenhuma condenação. Eu não tenho mais nada contra você. Se antecipou o acusador. Daí Paulo chegar e dizer: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele responde: é Deus quem os justifica. Pode vir a acusação que for, por mais verdadeira que ela pareça. Deus vai dizer: mas eu transferi a justiça do meu filho para ele. Eu transferi a justiça do meu filho para ela. Está coberto pela justiça do meu filho. Eu estou satisfeito pela justiça do meu filho. Eu estou satisfeito pela oferta do meu filho. Eu estou satisfeito, a minha justiça está satisfeita pela entrega do meu filho, pela substituição do meu filho, pela justiça do meu filho. E a justiça do meu filho o cobriu, a cobriu. E então não adianta mais a sua acusação. Não há mais acusação, é o de que diz o versículo 33. Vamos lembrar Colossenses 2,14, que vai trazer desenvolvimento a esse processo nas esferas espirituais. Colossenses 2,14 é um dos textos clássicos para a nossa fé, onde Paulo diz assim para nós: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. A lei nos acusava. A lei de Deus, a moral de Deus, a justiça de Deus era o pior acusador que nós poderíamos ter. Era tomando espaço sobre ela, tomando força em cima dela, que o nosso acusador, o diabo, ele vinha contra e atacava com todas as forças, trazendo culpa, culpa e culpa. Mas o que Paulo revela para nós é que no processo de justificação que Deus nos fez, o Deus que nos justifica, a primeira coisa que ele fez foi pegar a acusação da lei e rasgá-la. O rasgar aqui tem um sentido muito mais profundo. O texto diz que ele a removeu, ele a retirou do seu lugar de sentenciador e a pregou na cruz. Em outras palavras, todo o decreto que eu tenho contra você, todas as faltas que a minha justiça aponta, eu coloco na cruz. E quando eu olhar para esses decretos, eu vou ver meu filho, o seu sacrifício, e ficarei satisfeito.
Então tudo que eu tenho contra você foi cancelado. Tudo que eu tenho contra você está cancelado, está arquivado, mas num arquivo que vira arquivo morto, ao qual ninguém mais terá acesso. Daí, quem intentará acusação? Não tem mais acesso ao arquivo. O arquivo foi selado, acabou. E envolve libertação das trevas, porque o apóstolo dá sequência, exatamente uma vez tendo falado em 2,14, que Deus removeu aquilo que era contra nós e a cravou na cruz, o que nos era contrária, pregou na cruz. Ele dá sequência dizendo, vai dando sequência, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele, ao mesmo tempo em que pegou as sentenças que eram contra nós e as prendeu na cruz, da cruz, ele chegou para o acusador e desdenhou dele. Ele chegou para o acusador e o expôs como mentiroso, como pai da mentira. Ele pegou o acusador e o envergonhou publicamente, tirou dele força, poder, capacidade para acusar, direito de acusar. Ele nos trouxe libertação das trevas e a amplitude dessa libertação você vai ver em Colossenses ainda, continuamos com Colossenses. Agora capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esta revelação se fecha de uma forma extraordinária. Dentro do rito processual de Deus, o acusador é calado, a sua acusação e sentença é cravada na cruz para onde Deus olha, ele é envergonhado publicamente, e Deus diz, você não tem mais acesso a ele, você não tem mais acesso a ela, você não tem mais acesso ao meu justificado, porque eu o tiro da sua esfera de ação e o ponho aninhado e protegido no reino do Filho do meu amor. Daí o verbo ser forte, Paulo dizer que fomos trasladados, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. De forma que não há mais acessibilidade da parte do acusador, do nosso adversário. Porque isso fala de um expurgo, isso fala de uma limpeza geral, isso fala de uma redenção completa, que nos livra não apenas do acesso do acusador, do poder do acusador, mas do terreno onde ele pode dominar e realizar alguma coisa. Por isso comecei isso tudo dizendo que são dignos de compaixão os crentes que, ignorantes da plenitude desta revelação, ainda preservam fobias, medos e vivem vigilantes com respeito aos fantasmas e sombras do dia a dia, que chamam de demônios e espíritos do mal. Não apenas fomos livres do acesso deles, mas o Senhor, que não faz nada pela metade nem incompleto, nem de forma pequena e mesquinha. A Bíblia diz que ele, ao nos transportar do império das trevas para o reino do seu Filho amado, nos colocou assentados com Cristo. E aí eu já estou indo para Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Nos colocou assentados com Cristo Jesus, muito acima de todos os poderes e potestades. Não é só. Declara que ao mesmo tempo nos deu autoridade sobre todos esses poderes e potestades. E afirma categoricamente em 1 João 5,18, que uma vez que estamos em Cristo, o maligno não nos toca. O crente crê nisso. E esqueça o diabo de uma vez por todas com respeito à sua vida e à sua história. Você está livre. E o nome disso é verdadeiramente livre. Esse é o nome. Mas o processo continua. E você sabe que num rito processual, o que temos depois da acusação é a sentença. Depois da acusação vem a condenação, é de que ele fala no versículo 34, e aí ele lança outra questão, é desafiadora: quem os condenará? Se foram acusados, quem os condena? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, verdadeiramente livres. Não há mais nenhuma condenação. Quem os condenará? Ele pergunta. Quem os acusará e quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu.
A condenação mataria. A condenação cercearia toda a liberdade. Mas foi Cristo quem morreu. Foi Cristo quem assumiu a condenação sobre si. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ou em nosso lugar. Aleluia. Ele pagou esse preço. Então, não há mais condenação. Quem nos condenará? Não há mais condenação. Vamos lembrar um glorioso diálogo próprio do Senhor Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler os versículos 10 e 11. Vocês lembram? A história daquela mulher que foi flagrada em adultério e levada pelos mestres da lei, pelos fariseus, à presença de Jesus. Na verdade, a única intenção deles era atrapalhar e pegar o Senhor em alguma falta. E aí apresentaram aquela mulher diante daquele que perdoava pecados e que dizia que tinha poder para perdoar pecados e que amava, sabendo que a lei não amava ninguém. Eles pegaram aquela mulher em falta, levaram à presença do Senhor e disseram: mestre, esta mulher foi pega em pleno ato, adulterando. A lei de Moisés determina que tais pessoas sejam apedrejadas. O que dizes tu? Vocês lembram bem? A solene frase de Jesus que virou aí um dístico. Aquele dentre vocês que estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele chegou para os algozes e disse: apedrejem, desde que isso comece pelo que estivesse em pecado, que não mereça também uma pedrada sobre a cabeça. E eles ficaram atrapalhados, e eles sabiam muito bem que não podiam presumir-se sem pecado, e foram saindo atrapalhados e largaram a mulher lá. E o texto encerra dizendo que ficaram somente Jesus e a mulher. É onde vem o famoso diálogo, o glorioso diálogo. João 8, nos versículos 10 e 11, mostra para nós. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Gente, eu gosto demais dessa fraseologia registrada aqui por João, pela beleza da imagem, do movimento que ele cria. O texto diz que quando aquela gente chega, Jesus está inclinado escrevendo no chão. E assim ele continuou. Eles estão lá falando, eles trouxeram a mulher e nem se deu o trabalho de olhar para eles ou para ela. Mas depois que todos saíram, o texto diz que Jesus se levantou. Isso é belíssimo. Porque quando Estevão está em vias de entrar no céu porque está sendo apedrejado, e ele sabe que a próxima pedra, ou uma daquelas várias, vai matá-lo. Quando ele sabe que está morrendo, ele diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele diz isso porque um minutinho antes ele declarou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Quando alguém está sendo lapidado, Jesus se põe em pé para receber. Quando alguém está sendo dilacerado pela acusação, pela culpa, o Filho de Deus se põe em pé para redimir. E ele então se põe em pé e dá atenção àquela pobre mulher desesperada que ali diante dele estava. Se os seus algozes pecadores queriam linchá-la, o que sobra para ela agora diante daquele que é puro de fato? Aquele que pode realmente atirar a primeira pedra é porque ele não tem pecado, e desafiava dizendo: quem me acusa de pecado? Mas então o texto diz para nós: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Não é o nosso texto? Não há mais condenação? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então disse Jesus: não há mais condenação. Então disse Jesus para o meu coração: filho, não há mais condenação. Então disse Jesus para o seu coração, meu irmão, minha irmã: não há mais condenação. É Romanos 8:1. Não há mais condenação. Acabou a célula, a sentença que te declarava perdido, banido, digno, sujeito à ira de Deus, foi cravada na cruz. Não há mais condenação. Quem podia te condenar declarou: não te condeno mais. Eu também não te condeno. Não há mais condenação. Quem condenará? Ninguém.
não há mais condenação. Aleluia. No processo, no rito processual, então você tem acusação, condenação e sentença que se cumpre. Qual é a sentença que vem para quem é condenado? A sentença é prisão, é separação, separado da sociedade, separado da família, separado da vida em comum, separado para ir para dentro da cadeia. Separação, separado da vida para os que são executados nesses países infames que ainda têm a lei infame da pena máxima. Pois bem, é separado, a sentença se cumpre. Acusado, condenado e separado. Este é o processo. E Paulo vai trabalhar com ele também e grita no versículo 35, da mesma maneira e com a mesma autoridade: quem nos separará do amor de Cristo? Se já não há mais quem possa acusar, se já não há condenação, logo não haverá sentença, não haverá separação, não há mais separação. 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí, Paulo nos surpreende, trazendo uma série de sujeitos e circunstâncias que funcionam, voltando nós lá para o versículo 33, como os nossos acusadores, como aqueles que podem criar a separação. Qual é a intenção do acusador? Separar, é sentenciar. O acusador faz isso, ele não acusa para aplaudir, ele acusa para fazer como queriam aqueles homens com aquela mulher, apedrejar até que morra. O acusador pretende separar. E ao apresentar uma série de circunstâncias e sujeitos que podem nos separar, ele está nos mostrando que eles também funcionam como acusadores. E ele está nos mostrando ao mesmo tempo, de forma clara, objetiva, que essas circunstâncias e sujeitos são elementos possíveis de separação. Em que sentido? Eles geram separação. Mas glória a Deus, porque isso não tem mais efeito sobre nós. Esta é a razão porque ele vai declarar no versículo 37, elas existem, elas acontecem, esses separadores estão aí, mas em todas estas coisas, no meio delas, atravessando por elas, enfrentando-as, convivendo com elas, sofrendo-as, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então é muito importante pensar nesses separadores. Não há mais quem possa nos separar. Aí mesmo no versículo 35 ele começa a relacioná-los. Será a tribulação isso que pode separar? A tribulação vai te separar. A angústia vai te separar. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, para falar da morte, para falar do assassinato, para falar da fatalidade. Aí ele continua e vai dizer a partir do versículo 38, estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, então ele está apresentando sujeitos, nem o presente, nem o futuro, está falando de esperança e desespero, está falando de elementos de ansiedade, ansiolígenos. E aí continua, nem em quaisquer poderes, humano ou espiritual. Jesus incluiu tudo, não deixou escapar nada, nem quaisquer poderes, nem poder político, nem poder de homens, nem poder de leis, nem poder espiritual, nenhum dele, nem quaisquer poderes, tudo que tenha sentido de ter força, poder, de oprimir, nada disso, nenhuma destas coisas vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, a euforia, aquele estado de êxtase, nem a profundidade, as depressões, os abatimentos, a humilhação, nada, nem qualquer outra coisa na criação, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com isso ele fecha o argumento para dizer, não há mais nenhuma condenação ao abraço de Deus, ao arroxo de Deus, ao braço de Deus te segurando, te prendendo, te garantindo e dizendo, ninguém te tocará. Eu sou a sua garantia. Porque, meus queridos, o que ele revela para nós aqui no versículo 34 é que, além de ser a garantia da nossa absolvição, de não sermos condenados, Jesus, como nosso Redentor, então, além do seu poder redentor, ele tem o poder de intercessor contínuo
contínuo, há o poder de intercessão contínua do Filho de Deus diante de Deus Pai a nosso favor. É onde que fala a última linha do versículo 34, depois dele ter falado sobre ninguém poderá condená-los. Foi Cristo Jesus que morreu, aí está o poder redentor, e mais, que ressuscitou o seu poder de vida e está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é lindo, não é? Você percebe que aquilo que aconteceu aqui, naquele texto que foi apresentado no Evangelho de João capítulo 8, daquele encontro forçado entre Jesus e aquela mulher adúltera, é uma cena semelhante a essa que está aqui. A única coisa diferente ali é que Jesus não está sentado à direita do Pai. Mas ali você tem os acusadores chegando, ali você tem a rede, fato em erro, em pecado, como aconteceu conosco. E lá está o Filho interagindo, o Redentor, e criando uma intervenção que anula os acusadores. Qualquer de vocês que estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus está diante de nós, diante do Pai, a nosso favor, intercedendo de maneira que nada possa nos separar. Eu volto ao texto para que você sinta a grandeza desta revelação. Você já se deu conta de que tribulação, versículo 35, tribulação, angústia, perseguição, não estou me referindo apenas, pelo menos está fora do nosso contexto, as perseguições religiosas que ocorrem em vários lugares do mundo contra a igreja, mas aos diversos tipos de perseguição que nós temos até entre os nossos parentes por causa da nossa vida piedosa, por querermos viver o evangelho tal como ele é. Às vezes sofremos perseguição dos próprios crentes, de líderes, da igreja. Se a nossa forma de viver causa um desconforto, um mal-estar a quem está com o pé na jaca, como se diz popularmente, a gente é perseguido. Apodos são ditos, colocações são feitas, desdéns são feitos, debochinhos, xistes, piadinhas de mau gosto, coisas que pretendem criar constrangimento, fazer você recuar, fazer você então entrar no nível do qual você já desistiu há muito tempo porque percebe que tem coisa melhor para você viver, na qual eles não entraram, não querem. Perseguição mesmo dentro de ambiente de trabalho, perseguição de sócios, de patrões, perseguição de colegas de trabalho, perseguição, há vários tipos de perseguição, de várias formas, isso é muito particularizado. Mas você já se deu conta da possibilidade de vicissitudes como fome, perda de emprego, perda de poder aquisitivo para comprar uma roupa, para renovar um pano sobre o corpo, perigo, uma viagem malfadada, um carro que enguiça no meio da madrugada, numa estrada, num lugar ermo, sem sinal do celular, o perigo dentro de um avião passando por intempéries, ou dentro de um navio, perigo de uma enfermidade que está rondando, que está sondando, uma epidemia, ou então uma doença que está crescendo no corpo, ou mesmo uma ameaça frontal de morte à espada, um perigo real, visível. Você se dá conta de que cada uma destas coisas traz como efeito imediato a sensação de abandono, a sensação de separação, como se Deus tosquenejasse, como se Deus pudesse cochilar e por algum momento perder a vigilância a nosso favor, ou ficar mudo, ou ficar surdo, ou não perceber. Estas coisas invadem o nosso pensamento, invadem o nosso coração e funcionam como elementos separatistas, funcionam como elementos de banimento, a sensação de condenação. E aí a gente esquece Romanos 8:1. Não podemos olhar Romanos 8:35 encarando esses fatos reais sem olhar para Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação, aleluia. E aí temos de olhar adiante, imediatamente observar o que vem em seguida. Nada pode nos separar, nada pode nos separar. Quando eu era jovem na igreja, um jovem pregador também que foi fazer um retiro e ministrar entre nós, nos ensinou um cântico. Cristo segurou minha vida e não vai largar, não, 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 não. Cristo segurou minha vida e não vai largar.
Estava eu muito triste, mas agora sou feliz, porque Cristo segurou minha vida e não vai largar. É verdade. O que temos aqui é exatamente isso, dito em outras palavras. Estamos seguros. Seguro estou, não tenho temor do mal, pois guardado pela fé em meu Jesus. Glória a Deus. Esses cânticos falam de verdades escriturísticas que fundamentam e alimentam a nossa confissão, a nossa fé. Aleluia. Vai além. Você já se deu conta de que, às vezes, a sensação da morte, ou mesmo as próprias circunstâncias da vida, as sombras do ocultismo, anjos ou demônios, presente, o dia de hoje, o que será de mim amanhã, o futuro, poderes, as leis que estão sendo traçadas, como os crentes se desesperaram quando houve mudança política no país, quanto medo dos homens, quanto medo das leis humanas, quanto a tensão fora da revelação de Romanos 8:39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada absolutamente será capaz de nos separar. Estas coisas nos trazem a falsa sensação de separação. Mas o texto da palavra de Deus corre para dizer, não, nada vai te separar, porque há uma intercessão contínua, constante do Filho de Deus, assentado à direita do Pai nas alturas, intercedendo por você, vigiando sua vida. Isso me faz pensar um pouquinho nas súplicas de Paulo por Onésimo diante de Filemon. O texto é curto da carta, mas eu não preciso ler a carta, eu quero ler apenas os versículos 15 e 17, porque quando eu penso nessa intercessão de que Paulo fala aqui, do próprio Paulo, que ele fala aqui em Romanos 8, mas do próprio Paulo, a favor de Onésimo, diante de Filemon, eu só preciso ver os versículos 15 e 17. Ele diz assim para Filemon, se referindo a Onésimo, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Pai, ele agora é tua responsabilidade para sempre. Eu comprei para ti, ele é teu, ela é tua para sempre, para que você o retenha para sempre. Depois você vai ter no versículo 17, assim, se você me considera companheiro na fé, e aqui Jesus estaria dizendo, uma vez que eu sou teu filho, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Receba-a como se estivesse recebendo a mim mesmo. Receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. A mim mesmo. O que tu farias por mim? Lembram da oração dele em João 17? Pai, eu quero que o amor com que me tens amado esteja neles. Em outras palavras, é tão fácil de entender. Pai, eu quero que tu os ames na mesma medida em que me amas. Aleluia. Quero nem estender isso aí. Isso é impactante demais. Pai, ama-os como me amas. Pai, ama-os com o mesmo amor com que me tens amado. Essa é a intercessão. Estamos seguros, estamos garantidos. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há quem nos acuse no céu, então não haverá quem nos acuse na terra, e não há efeito algum para quem nos acuse a partir do inferno. Nenhuma potestade pode nos acusar. E uma vez que não pode nos acusar, não haverá condenação. E uma vez que não haverá condenação, nunca mais haverá separação. Paulo deixa claro para nós em Efésios 2, de 11 em diante, uma vez que vocês estavam longe, separados, agora estão em Cristo, estão perto, estão juntos. E ninguém pode separá-los mais. Você recebeu por fé a bênção do seu perdão por meio de Jesus. Então você pode adorar como um redimido, filho, livre do poder do mal, totalmente livre. Há um cântico boliviano, eu vou cansar seus ouvidos com minha voz de taquara rachada lembrando esse cântico. Eu aprendi em 1986 quando estive lá. Ele é a interpretação de um cântico espiritual numa reunião de oração.
É um cântico boliviano. Eu vou cantá-lo tal como eu aprendi. Acompanhe essa letra. Eu só quero que você acompanhe a mensagem da letra, porque ela é uma expressão do Espírito traduzindo aos ouvidos de Deus aquilo que o nosso coração sabe, crê e sente. Simplemente como sou, me aceptas tu, Senhor, Senhor, Senhor. Com perdão e amor solo, como tu sabes amar, amar, amar. Mis pecados ya lavó tu sangre, que tus llagas derramaran, y el peso de la culpa levantó, y libre soy, libre, libre en ti yo soy, libre en ti, Señor, libre en ti, Jesús. Simplesmente como sou, me aceitas tu, Senhor, Senhor, Senhor. Com perdão e amor só, como tu sabes amar, amar, amar. Meus pecados já lavou teu sangue, que tuas chagas derramaram, e o peso da culpa levantou, e livre sou, livre, livre em ti eu sou, livre em ti, Senhor, livre em ti, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até sexta-feira, 8 da noite, querendo Deus, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia e atenção. Deus te abençoe e fortaleça. Te dê uma abençoada noite de domingo, em nome de Jesus. Amém.